conjunta entre a Livraria Saraiva, aqui no Moinhos Shopping, e a Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Tá? Nós viemos desenvolvendo já essa atividade desde 2008, contamos com esse espaço maravilhoso aqui, que é espaço em meio aos livros, para falar de literatura e psicanálise. Por que literatura e psicanálise? Ora, porque as pessoas são tão parecidas com os personagens tão parecidos com as pessoas. Essa é a nossa ideia, então, de conversar um pouco. Hoje nós temos aqui o Pedro Gonzaga, professor e de literatura, escritor, né, que vai nos trazer algumas ideias acerca de Crepúsculo, a saga dos vampiros ou a saga dos adolescentes, e a psicóloga Marli Bergel, né, em nome da Sociedade Psicanalítica, que vai nos trazer algumas ideias psicanalíticas sobre essa saga adolescente. A coordenação nos últimos 6 meses dessa atividade tem sido minha, pela Sociedade Psicanalítica. Eu sou Rose Starosta, sou médica da Sociedade Psicanalista. Então, vamos passar direto a palavra ao Pedro, que inicia com a sua contribuição. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu gosto muito de participar de eventos com psicanalistas, porque a gente da literatura, de certa maneira, trabalha com os personagens como se eles fossem criaturas humanas. E evidentemente que nosso instrumental é outro, né? A gente se limita muitas vezes às técnicas que estão envolvidas ali do ponto de vista da escritura do livro, mas de toda maneira a gente não pode esquecer que trata-se de uma leitura de ações, né? E eu sei que o pessoal da área, acho que é da área de todos vocês que na plateia, estão acostumados a ler algo que é mais difícil talvez que a literatura, que são as pessoas. Elas mudam de certa maneira com mais frequência que a literatura. A literatura, bem ou mal, um texto está ali escrito, a gente trabalha em cima de um mesmo texto, por mais que ele mude a cada leitura. Esse texto me parece um pouco mais fácil do que lidar com pessoas. Então sempre é um diálogo muito rico para mim. Espero também que possa trazer para vocês algumas questões da literatura que sejam interessantes. A gente já havia conversado uma vez, né, na Feira do Livro, sobre esse assunto, sobre os vampiros, e lembro lá que me parecia interessante pensar esse fenômeno do Crepúsculo e da saga como um todo, esses 4 volumes, e me colocando na posição de professor e vendo o desinteresse geral dos alunos pela literatura, como talvez um reflexo dos tempos que nós vivemos, e que esse desinteresse parece que sofre alguma alteração grave, porque os alunos leem com muito gosto esse Crepúsculo, como haviam lido Harry Potter numa geração atrás, e a gente às vezes se pergunta por que estes livros e não os grandes clássicos da literatura. Bom, aí os problemas seriam muitos, né? A gente poderia passar aqui debatendo a noite inteira por que isso acontece. Eu tenho a impressão que parte da culpa é dos professores, parte da culpa é dos pais também, parte da culpa é do mundo como ele está organizado atualmente. Contra isso a gente não tem muito o que fazer, né? A gente pode lutar, a gente como professor luta diariamente contra isso, mas de certa maneira a gente vive, vocês sabem disso certamente melhor do que eu, uma cultura do facilitador, em que qualquer coisa que impõe um desafio ou uma dedicação de tempo é preterida em troca daquilo que é rápido, daquilo que funciona com alguns cliques, e mais do que isso, daquilo que de certa maneira apenas reforça o que é a opinião que o indivíduo tem de si mesmo. Se a gente pegar a internet, em certo sentido, ou o computador, ele nada mais é do que uma ferramenta de reforço do próprio eu, né, do próprio indivíduo. E a literatura é um lugar em que isso não acontece, em geral. A literatura, a grande literatura, e eu me lembro que naquela palestra também meu problema era que, infelizmente, estes best-sellers não eram grande literatura. Esse é o maior problema de todos. Se fosse grande literatura, teríamos um milagre, né? Quer dizer, uma grande quantidade de leitores de uma coisa que valesse a pena do ponto de vista literário. Infelizmente, tanto a saga Crepúsculo, o Harry Potter em muito menos grau, eu acredito, né? Acho que é muito mais bem elaborado do ponto de vista literário, tanto os personagens quanto a própria estrutura do livro. Me parece também até porque o público-alvo é um pouco mais jovem, então também isso modifica um pouco o problema. Me parece que essa literatura do Crepúsculo trata o tema do vampiro, que é um tema antigo, mas que na literatura tem a sua principal obra lá no final do século XIX, que é o Drácula, do Bram Stoker. Me parece que essa nova maneira de ver o vampiro tem tudo a ver com um problema do mundo atual, né? Quer dizer, de alguma maneira, aquela figura do vampiro tradicional, independente se houve ou não uma figura histórica de um conde, né, do Vlad III, se ele de fato ou não
praticava atos de vampirismo, que até hoje não é comprovado. Sabe-se que ele lutou contra os turcos, sabe-se que ele era um sujeito sanguinário, que costumava empalar seus adversários, seus inimigos ao longo da estrada. E bem ou mal, antes e mesmo hoje em dia, mas antes do Bram Stoker usá-lo como base para o personagem do Drácula, ele era um herói nacional da Romênia e segue sendo em algumas regiões ainda cultuado dessa maneira. Embora seja de fato um sujeito sem limites para a sua violência. Os relatos dos historiadores são bastante significativos, né, dessa sua característica. Então surge essa figura no final do século XIX. O romance do Bram Stoker é muito interessante do ponto de vista literário. Não sei se vocês já leram o Drácula do Bram Stoker, mas ele é montado de forma epistolar, ou seja, ele é um acúmulo de cartas. Em certo sentido, não há um narrador. Eu gosto muito desses romances que funcionam dessa maneira. O escritor, na verdade, o narrador, simplesmente organizou uma série de registros e os colou, montou como um mosaico. Então nós temos cartas do Jonathan, que é um sujeito que trabalha com venda de imóveis. Ele vai à Transilvânia, né, e lá é aprisionado, em certa medida, no castelo do Drácula, pelo Conde Drácula. Nós temos as cartas da mina, sua mulher, então são uma coletânea de cartas, e o que nós lemos é isso. Do ponto de vista da estrutura narrativa, é bastante interessante. Do ponto de vista do personagem também, porque na verdade o Drácula, que a gente poderia filiar, de certa maneira, aquela tendência do romantismo negro, do romantismo gótico, aparece já de maneira bastante extemporânea. É já o final do romantismo, nós estamos no final de um ciclo, e ele surge, e talvez sem o cinema dos anos 20, 30, e aí vem aquela figura do Bela Lugosi, o Drácula clássico, né? Aquele Drácula gélido e ameaçador, e ao mesmo tempo, sem dúvida, um sedutor também. Quer dizer, essa figura do vampiro que classicamente possui, de um lado, esse aspecto assustador. Ele está ligado à noite, ele está ligado a metamorfoses em animais, ele está ligado a uma série de questões escatológicas, em certo sentido. Por outro lado, esse vampiro, no final de uma era muito pudica, do final dessa era, esse personagem vitoriano que se ergue no final de um tempo, né, no final dessa bela época europeia, esse personagem também é um personagem erotizado. Quer dizer, eu não preciso, evidentemente, me prender muito nesse detalhe, mas há na mordida, evidentemente, uma referência clara daquilo que não podia ser mostrado, né, ou daquilo que poderia talvez chocar os espectadores ou leitores da época. Essa figura do Drácula, por circunstâncias interessantes, acho que isso é um ponto de reflexão importante para a gente fazer, foi sendo, de certa maneira, aparada de suas arestas, até se tornar uma espécie de personagem de segundo grau americano, que é como ele aparece lá na saga Crepúsculo. Quer dizer, de certa maneira, aquilo que o caracterizava como um monstro, assim como o Frankenstein ou outros monstros desse período, o próprio lobisomem, que também aparece no Crepúsculo, em certo sentido, esses monstros, de certa maneira, foram sendo amansados ou domesticados. Ao ponto que nós chegamos no Crepúsculo, e isso me parece o aspecto mais interessante, talvez, porque do ponto de vista literário, para ser bem sincero, claro que nós não podemos olhar para o lado adolescente. O adolescente, ainda mais numa livraria, seria uma heresia dizer isso. Que bom que ele está lendo o Crepúsculo, né? Se isso vai render um leitor depois para outros livros, eu não sei, e aí é uma questão que de fato é imponderável. A gente não sabe o que forma um leitor, nunca soubemos porque que alguém lê e outra pessoa não lê. Eu dou exemplo lá em casa. Bom, meu pai é professor de literatura, mas meus outros 4 irmãos não gostam de ler, não são leitores. Além, sim, eventualmente. Quer dizer, é a mesma formação, os livros estão à disposição para todos, mas algumas pessoas se tornam leitoras e outras não. Quer dizer, esperar que os leitores de Crepúsculo se tornassem leitores porque leram 4 volumes gigantescos seria como esperar que, enfim, que um milagre acontecesse. Não é assim que funciona. As coisas não são tão simples. Quem dera fosse tão simples, né, a gente produzir leitores. Agora, claro que você pode produzir pessoas acostumadas a esperar de um livro alguma coisa. Meu maior, digamos assim, receio como professor de literatura não é que os alunos não leiam mais como eu gostaria de que eles lessem, ou como nós imaginamos, ou como nós mesmos lemos e pensamos, como seria bom se as pessoas lessem como nós lemos. Isso aí é uma ilusão, em certo sentido. Meu grande receio, meu grande medo como professor é ver que os alunos olham para um livro como um objeto que nada pode oferecer para eles. Esse é o problema. E nesse sentido o Crepúsculo pelo menos cumpre essa função, assim como havia cumprido Harry Potter. Mostrar que se pode conseguir na literatura prazer, que é o primeiro, a gente sempre esquece disso quando começa a analisar uma obra. A gente, como professor de literatura, costuma dissecar as obras e esquecer que a função primeira de uma obra é produzir no leitor o prazer e também, claro, em certa medida, aquilo que desde o mundo antigo está presente, que é o horror de ler um livro e se reconhecer ali, né? Quer dizer, quando eu sou confrontado com um livro como Lolita, por exemplo, do Nabokov, eu sou obrigado a admitir que em algum momento
Eu não sei, talvez, claro, uma leitora feminina talvez não seja a mesma coisa, mas eu, como leitor masculino, sou obrigado a admitir que em algum momento eu estou do lado daquele pedófilo que é o Humbert Humbert. Eu estou do lado dele. Eu experimento, ainda que de maneira falsa, o que é ser isto. Assim como, se eu leio Crime e Castigo do Dostoiévski, em certa medida eu dou aquelas machadadas junto com Raskolnikov. E eu tenho que lidar com esse problema, percebe? A grande literatura faz isso com a gente. Ela nos coloca nessa posição de desconforto, em que o mundo, depois daquele livro, se torna, de certa maneira, um pouco diferente. E a minha questão é saber se essa literatura, que tomava os monstros, né, ou que toma os monstros para se constituir, se ela pode produzir nos leitores ainda esse tipo de choque. Ou se, na verdade, essa literatura não está apenas oferecendo mais do mesmo que eles têm numa escola americana, com uma roupagem diferente. Parece que não é o mesmo. Mas aí, fazendo uma comparação assim direta entre o Drácula original e o Drácula, ou o vampiro, né, ou o Edward do Crepúsculo, a gente olha que aquilo que caracterizava um vampiro desapareceu, sobrando apenas o aspecto positivo de ser vampiro, ter os superpoderes. Ele tornou-se quase como uma espécie de super-herói. Ele pode parar carros, ele pode, enfim, ter uma relação, em certa medida, de namoro, muito pudico, diria eu, né, porque aí a gente também, como estudioso de literatura, não consegue nunca descontar a ideologia do autor. Há nitidamente ali uma ideologia conservadora na Stephenie Meyer. Quer dizer, aqueles personagens que não podem morder antes do casamento. Quer dizer, bom, isso é claro para a gente o que ela está falando, né? E, quer dizer, esses personagens que respeitam... É quase como se voltavam os personagens daquele Anel de Castidade daquela banda que tinha dos Jonas Brothers, né? Estamos quase aí, né? E nem nada contra isso, quer dizer, todos os autores têm sua ideologia. Não existe autor sem ideologia. Só que a questão que me parece interessante para um debate é pensar por que essa criatura que tinha uma função, que pode ser, a gente pode questionar se essa função ela está bem posta ou não em outros livros, ou se ela foi aproveitada ou não nos filmes. Quer dizer, a função de, trazendo consigo a pulsão de prazer, traz também consigo a pulsão de morte. Porque não se esqueça que o vampiro, ao morder, excetuado aqueles a quem ele oferece o seu próprio sangue, terminam por morrer nesse contato físico, percebe? Há esse problema posto na figura do vampiro. O vampiro não tem como ser bom em certo sentido, percebe? Ele é no limite ele é um assassino. No limite ele usa a carne humana como alimento, ou sangue humano como alimento. Quer dizer, o que eu ganho quando eu tiro essa esfera do vampiro e o transformo num bom moço do interior dos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que a gente podia colocar em primeiro lugar assim, a respeito desse livro, que a gente pode até debater depois na sequência. Num segundo momento, eu devo pensar que mundo é esse em que nós estamos circulando, em que os monstros foram domesticados, ou que função ainda tem os monstros nos dias de hoje. Quer dizer, eu olho aproveitando um tema que já cansou, né? Infelizmente cansou, mas no tema cansou, que é o massacre, por exemplo, da escola no Rio de Janeiro. E talvez eu não precise de um monstro, dado que o monstro está ali. Ou talvez não, né? Ou talvez, ao me deparar na literatura com esses personagens monstruosos, eu crio dentro de mim, em certa medida, uma necessidade de entender essas pessoas. E me parece que num mundo em que isso vai se esvaziando progressivamente, quer dizer, como eu disse no início dessa rápida conversa, me parece que esse mundo da internet cria mais do que nada um espelho para si mesmo. A gente nunca pode esquecer que quando a gente está num desses comunicadores, MSN, FaceTalk, qualquer que seja o comunicador, nós estamos olhando para um espelho de nós mesmos. Tá? Quer dizer, o que tu vê ali, se tu esquecer que tem uma tela, tu vê a ti mesmo. É essa questão, e se tu não gosta que a pessoa diz, tu simplesmente a bloqueia. Eu não preciso mais lidar com o que é diferente, percebe? Eu não posso sentir que eu tenho uma relação confusa com aquela criatura. Um monstro é sempre uma criatura confusa, porque ele é ao mesmo tempo nós, ainda mais com esse monstro com forma humana. E ao mesmo tempo, quando nós admitimos que esse monstro é parecido com a gente tem que admitir que também é um monstro, em certo sentido. E essa consciência que está presente em várias obras, não necessariamente em monstros do ponto de vista físico, como Drácula ou como outras aberrações, mas monstros morais, como Raskolnikov, como eu mesmo citei. Quando a gente tem que lidar com esses monstros, o problema aparece. E essa é uma das funções da literatura, né? Fazer com que nós possamos experimentar de maneira falsa, ainda que falsa, lidar com essa diferença. Quando eu elimino essa diferença, o que nós estamos fazendo com esse monstro, né? Ou por que nós abrimos mão da função do monstro para, de certa maneira, aceitá-lo, não como ele é, mas sim como nós gostaríamos que ele fosse. Não há nenhum ruído, percebem?
Eu sou um estudante do ensino médio, eu leio uma história de amor, no fundo é isso, uma história de amor romântico, açucarada como tantas histórias de amor romântico já escritas na história da literatura. Só que eu tenho um vampiro ali. E esse vampiro, ele quer casar, percebe? Esse vampiro não quer mais morder, ele é quase um vampiro vegetariano. Ele não pode com sangue humano, né? Do outro lado está, e depois, acho que a gente pode falar sobre, do outro lado está o lobisomem, né? O Jacob, que anda sempre sem camisa no filme, né? Porque, de certa maneira, ele é um polo de masculinidade ali, percebe? Só que, dentro desse herói, que era o vampiro, que é o Edward dentro do livro, esse vampiro do crepúsculo, esse vampiro parece que, de certa maneira, foi extirpado sua masculinidade. Nós não vemos isso no personagem. Também outra questão importante aqui, né? Num tempo, claro, a gente tem que olhar um pouco para a cultura atual, né? E, de certa maneira, enxergar nesses cortes que o monstro sofreu, alguma coisa sobre nós mesmos. A gente pode ler isso nos livros. E mesmo um livro, como eu falei para vocês, que do ponto de vista literário talvez não tenha grandes virtudes, né? Que do ponto de vista da trama me parece um tanto simples no seu maniqueísmo, fulano é bom, fulano é mau. Mesmo num livro como esse, nós temos um retrato sempre da sociedade em que a gente vive. E se a gente simplesmente rejeita isso como um mero comercialismo, milhões de exemplares vendidos, né? Em todo o mundo, se a gente toma esse caminho, me parece, penso isso eu como professor de literatura, que tomamos um caminho errado. Porque a gente pode compreender, isso é uma crença que os historiadores da literatura têm, nós podemos compreender um pouco da sociedade em que a gente vive nas obras literárias ou nas obras de arte como um todo. E a pergunta é essa, quer dizer, numa sociedade em que nós vemos a violência crescer cada vez mais, quer dizer, numa sociedade em que a gente vê o espaço do indivíduo que em tese aumenta, diminuir cada vez mais, uma vez que as diferenças pessoais tendem a se acachapar com esses produtos feitos para todo mundo. Eu vejo assim, como o gosto, que poderia talvez em nenhuma outra época se teve à disposição tantas coisas de maneira variada. Hoje em dia qualquer um pode no seu computador baixar qualquer disco que já foi gravado, pelo menos nos últimos 100 anos estão todos ali. Por que 4 milhões de pessoas, por exemplo, compram o disco do Luan Santana? 4 milhões de pessoas. Parece um número assustador. Por que tantos milhões foram atrás da saga Crepúsculo? Quer dizer, onde eu não tenho ruído nenhum. Esse é o problema. Um mundo onde as coisas parecem conformadas para o meu prazer ou para a minha facilidade em ter contato com essas obras. Eu não sou, digamos assim, um perseguidor do Crepúsculo pelo número de vendas, nem pela história, mas sim porque, de certa maneira, aquilo que os monstros podiam fazer por nós, né? Alertar-nos sobre quem nós somos, para que não tivéssemos que ser monstros no mundo real, em certo sentido. Né? E o que nós mais vemos hoje em dia, vocês que estão em consultório devem ver isso com muita frequência também, pessoas que, de certa maneira, não foram expostas nunca ao questionamento radical de quem são. Né? Que nunca sentiram simpatia por quem não deveriam sentir. Né? Como pode acontecer. Num grande livro, a gente simpatiza muitas vezes com o vilão. O que a gente pode chamar de vilão, porque num grande livro os vilões nunca são vilões pura e simplesmente. Né? Como bem diz o Milan Kundera, num livro dele que é maravilhoso, chama Arte do Romance, ele diz, a gente sabe que está diante de uma grande obra quando a gente não pode escolher quem é bom e quem é mau. Quando a gente não pode dizer que alguém é o algoz e alguém é a vítima. A gente pensa, por exemplo, no Ana Karenina. Né? A gente pensa do Tolstói e pensa, tá, mas será que o marido da Ana é um vilão? Será que esse personagem foi tão incapaz de entender aquela mulher a ponto dela ter que se lançar aos trilhos, como ela se lança ao final da obra para se matar? Ou será que o Charles era tão bocó assim, a ponto de merecer o que a Emma Bovary lhe fez no livro? As coisas não são tão simples. Nós não sabemos de que lado nós estamos. E quando nós estamos nesse lugar, que me parece que o Vampiro do Crepúsculo não nos coloca nesse lugar, quando nós estamos nesse lugar, a gente pode experimentar, ou a gente sofre nessa encruzilhada, quer dizer, será que sou eu assim, um sujeito tão bom? A nossa autoimagem se desfaz em certo sentido, né? Uma grande obra quando eu percebo que aquela pessoa que eu rejeitaria na hora no mundo real. Pense em Dom Casmurro, né? Um sujeito como Bentinho, brutal, com a brutalidade daquele homem que decide que a mulher o traiu e a manda para a Europa e nunca mais aceita que ela volte, independente das cartas que ela lhe manda. Aquele homem que é de tal brutalidade que, independente do filho ser dele ou não, é capaz de dizer, quando sabe a notícia da morte do filho, que depois disso jantou bem e foi ao teatro. Isso é um monstro.
moral, né? Não um monstro físico como um vampiro, um monstro moral. Só que ao mesmo tempo eu escuto esse sujeito falar durante 200 páginas e na vida real não escutaria esse sujeito falar. Eu não estaria perto de uma pessoa assim, com essas falhas morais, percebem? No mundo em que eu não encontro isso em nenhum lugar, esse choque individual, esse choque particular, eu vou em busca disso no mundo, né? E aí nós vemos, me parece, talvez seja uma leitura equivocada, ou talvez uma leitura desiludida de um professor de literatura, me parece que quando nós não temos contato com a monstruosidade se realiza na prática. Né? Essa monstruosidade, e não precisa ser uma monstruosidade de tal grau destrutiva como a que nós vimos nessa escola. Eu digo da monstruosidade do dia a dia, do modo como eu trato as outras pessoas, ou do modo como eu trato as pessoas que não concordam com o modo como eu penso. Né? Eu vejo seguidamente, trabalho com jovens, né, o tempo inteiro como professor, eu vejo seguidamente nas conversas o modo como cada vez menos as pessoas parecem abertas àquilo que não lhes interessa. Não digo nem o que é diferente, isso hoje em dia tem todo um discurso sobre o diferente, isso aí acho que não é o problema maior. O problema maior é o seguinte: se não me interessa, não existe. A história da ditadura militar para meus alunos não interessa, não existe. Para eles não faz nenhuma diferença. É só um exemplo assim próximo da gente. E claro, se eu vou aos meios culturais que estão à disposição desses alunos e lá não encontro nenhum ruído, percebem? A minha autoimagem, o meu delírio de eu jamais sofre nenhum impacto. Acrescentando aquela primeira pergunta que eu fiz, por que esse vampiro foi extirpado do seu aspecto monstruoso e se tornou apenas um garoto superpoderoso, eu perguntaria também, para a gente poder debater no final, talvez, que sociedade é essa em que os monstros deixaram de cumprir sua função? Essa é uma questão que eu acho que a gente pode depois voltar. Obrigado. Muito obrigada. Vamos passar a palavra para Marli, então. Bom, boa noite. Eu quero agradecer o convite da Sociedade Psicanalítica para estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre a saga e o Crepúsculo, que tem encantado adolescentes, né? E como o Pedro estava falando, vendeu milhões de livros e a gente quis pensar um pouco, até foi uma ideia da Sociedade Psicanalítica de falar a respeito desse livro na Feira do Livro, né? E agora, então, a Saraiva, né, também solicitou esse tema. Também agradeço a Saraiva pelo espaço que eles têm nos dado sempre aqui para estar discutindo, né, com o público. Bom, então a minha fala vai ser mais no lado psicanalítico, vamos tentar juntar alguma coisa aí com o que o Pedro, né, estava trazendo. Mas eu começaria com uma frase, então, do Freud, né? Que o reino da fantasia depende, para o seu efeito, do fato de seu conteúdo não se submeter ao teste de realidade. O resultado, algo paradoxal, é que, em primeiro lugar, muito daquilo que não é estranho em ficção se-lo-ia se acontecesse na vida real. E, em segundo lugar, que existem muito mais meios de criar efeitos estranhos na ficção do que na vida real. Tá? Daria para se dizer também que é o que se dá nos nossos sonhos, né? Porque são a representação do nosso inconsciente, assim como uma ficção também é a representação do nosso inconsciente, né? E justamente por isso que os sonhos nos parecem muitas vezes loucos ou sem sentido, tem todo um sentido que a consciência não admite, digamos assim, né? Mas no inconsciente tudo é possível, tudo pode, né? Não tem contradições, tudo convive. E numa ficção isso também pode acontecer. Bom, então vamos para a saga dos vampiros, Balada de uma Geração. Bom, segundo consta na história, o que eu li, até o Pedro pode me ajudar aqui, que antes da ficção, né, teria havido, assim, digamos assim, uma histeria coletiva na Europa, numa parte da Europa, onde surgiram boatos de que 1 ou 2 mortos teriam voltado à vida, ou teriam saído do túmulo e estariam ameaçando a cidade, né, a pequena cidade. E então os familiares apavorados, né, trataram de
de eliminá-los novamente ou de matá-los novamente, ou botando fogo, ou cortando a cabeça deles, né? Ou cravando-lhes estacas, né? Tão ameaçados que se sentiam por esses mortos-vivos. Né? Então isso foi um momento, teria sido um momento da cultura, né? Onde isso havia uma confusão, digamos assim, entre a fantasia e a realidade. Né, e as pessoas estavam se sentindo ameaçadas com isso. Bom, mais tarde isso, então, se transforma numa ficção. Né? Ou, aquilo que aconteceu já estava dizendo algo daquela cultura, né, daquela época. Acho que sempre são as coisas individuais, como as coisas da época, que estão se manifestando ali no que ocorreu nessa aldeia aí na Europa. Né? Bom, depois isso então é transformado em ficção, onde a gente tomaria isso como algo mais simbólico do que o anterior, né? Porque algo que ameaçava antes de fora, ou que as pessoas estavam imaginando, né, que os mortos teriam saído de seus túmulos para ameaçarem os vivos, né? Isso passa aí então para a literatura. Um outro nível, um nível mais simbólico, onde justamente, como disse o Pedro antes, né, é ali que tu vai te reconhecer sem saber que está te reconhecendo, né? Porque é inconsciente essa identificação que se dá. Né? Então tu não sabe, mas ao mesmo tempo está havendo uma realização inconsciente ali. Então, por isso que nós precisamos, né, das obras de arte, nós precisamos do cinema, nós precisamos da literatura, né, porque são momentos também de ilusão, ou são momentos onde esse nosso inconsciente pode aparecer, ou nós podemos nos identificar com esses personagens, né, sem problema. Né. Bom, então esse morto-vivo se transforma num personagem, tá? Então é um personagem dentro de um livro. E aí então vários livros surgiram, mas os mais conhecidos são esses do Bram Stoker, né? Bom. Aí agora, então, estamos com essa onda aí para os adolescentes, e não é de agora, né? Porque, inclusive, assim, parece que teve novelas, uma época teve novelas com vampiros, parece que tem videogames também, né? Com vampiros. Quer dizer que isso nos ronda há muito tempo, essa história dos vampiros, ou esse mito dos vampiros, ele está sempre presente. Ele pode vir com uma outra roupagem, onde, como o Pedro falou, e acho interessante a pergunta que ele se faz, né? Por que agora esse vampiro é mais bonzinho, é mais bonitinho, é tudo melhor, tudo mais idealizado, né? Bom, uma coisa que está presente em todos os mitos, né, do vampiro, independente da época, são essas questões que eu trago ali. A fantasia de imortalidade, que está presente em todos, a sexualidade, que é sempre vivida num clima assim de excitação e de perigo, né? Mas eu acho que também, por exemplo, no Bram Stoker é mais, né? O perigo até em função justamente do mal mais presente, né? Ou do monstro mais presente. E o intercâmbio sexual, ele é oral e o sangue, né? Que é como se o êxtase maior fosse poder sugar, tirar o sangue do outro, né? E matá-lo, ou transformá-lo também num vampiro, né? Bom, então o que houve aí nesse livro da Stephenie Meyer, nesses 4 volumes, né? Que seria então o vampiro do século XXI. Além de mortais, eles são mais jovens, bonitos, fortes, velozes, são ricos, roupas, carro, casa, tudo é maravilhoso, né? E, enfim, acho que também tem a questão da sociedade de consumo aí, né? Tem que vender o carro, tem que vender a roupa e por aí vai, né? E atrai, né, muito os adolescentes, especialmente as meninas, né? Porque foi uma literatura que atraiu especialmente as meninas, né? Púberes, né? Meninas dos 11, 13, 14 anos por aí. Né? São mais sedutores e menos demoníacos, como o Pedro trouxe. E ali nessa saga Crepúsculo, eles não morrem ao contato com a luz solar, mas apenas brilham. Quando chegam perto da luz solar, eles brilham devido a brilhantes que tem na pele. Quer dizer, também toda uma conotação mais idealizada, mais brilhosa, né?
Bom, a Bela, então, é a personagem principal, né? Eu, na verdade, confesso para vocês que eu não li o livro, li algumas partes o último livro, até porque não tinha também chegado o filme e tal. Então, mas eu vi os filmes, né? Os 3 filmes eu vi, parece que vai ter o lançamento do outro agora, né? Do último. Então, assim, a Bela é uma menina dos seus 17 anos, por ali, e que tem que se separar da mãe, né? A mãe pede para ela ir morar com o pai, porque a mãe quer viajar com o marido para um outro local, para um outro estado, e em função de que parece que eles vão viajar muito, ela teria que, então, ficar com o pai. E nessa ida da Bela para a cidade do pai, a gente nota um ar muito melancólico na Bela, né? Inclusive, assim, ela vai com pensamentos, assim, um dos pensamentos, por exemplo, que traz ali, assim, que, digamos assim, eu poderia dar a minha vida por alguém que eu amasse, né? Uma coisa romântica e melancólica, mas me chama a atenção muito a melancolia da Bela. Não só nesse primeiro filme, mas em todos, assim, é um discurso muito melancólico. Que eu acho que tem relação com a separação dela, da mãe, né, onde ela tem que ir lá para a casa do pai, e também tem que se haver com as questões femininas dela, né, onde justamente, eu acho que por aí também, então, pega as adolescentes e as púberes, né, especialmente as púberes que estão com a sua sexualidade vindo à tona, né? E então, nesse sentido que o livro exerce o seu papel, no sentido assim de que, ao ler, elas se identificam com o personagem Bela. Tá? Onde elas também têm... e outra questão que também é muito atual e que aparece no livro, né? É a separação dos pais, quer dizer, uma coisa também bem atual, que então aparece nesse novo romance, nesse novo mito recriado aí. Tá? E outra questão assim que também chama atenção, que a Bela se muda de uma terra ensolarada para uma terra quase sem sol, né? Então, o que também indica uma coisa assim melancólica. Tá? Ela tem um reencontro assim difícil com o pai, uma aproximação difícil. Ela também tenta se aproximar do grupo da escola, mas também é uma aproximação que não é fácil. E aí ela se apaixona, ou, né, logo bate o olho no Edward, né, que é o vampiro, que é um objeto de desejo novamente perigoso e inacessível. Tá? E também se cria um triângulo amoroso, como em geral, né, sempre existe, e sempre existe na literatura, no cinema, enfim, porque nós somos seres que estamos sempre dentro de um triângulo, né? Nascemos de pai e mãe, então, né, eu, pai e mãe, e o triângulo está formado. E essa questão do triângulo, ela está sempre, em geral, presente, né, na literatura. Bom, então, o que ocorre na adolescência? Só para, assim, situar um pouquinho o que ocorre na adolescência.